Inicio na gravação. O Adilto não chegou também. São as pessoas que hoje não chegaram, que tinha que estar mais ligado nessa revisão que eu estou passando. Então vamos lá, pessoal. Vou fazer essa revisão e vou estar perguntando para vocês para ver se vocês entenderam todo o contexto. A aula passada, vocês entenderam o conceito do by-side liquidity, cell-side liquidity. Tu lembra disso, Brenda? Eu não estava, professor, eu estava no curso. Não, mas eu já passei essa aula para vocês, não já? O by-side, liquid. Isso. Sim. Tá. By-side liquidity, cell-side liquidity. Nosso preço justo, né? Vou colocar esse menino para dormir. Nosso preço justo. Zona de prêmio. Zona de desconto. Então, beleza. Passei para vocês isso aqui na aula passada também, né? A visão do institucional e a visão do varejo referente a isso. Lembrando que quem opera suporte e resistência, nós temos aqui suporte é a parte de baixo, né, que suporta alguma coisa, e a resistência é o que não deixa passar. É um conceito simples. Então, o varejista, ele que opera topo e fundo, ele acredita que quando o mercado consegue romper esse topo, ele volta para testar e segue o fluxo. Só que nós sabemos que na verdade não é dessa forma. O mercado ele tem que voltar até os 50% para continuar seguindo o fluxo, que é onde eles tomam o stop. Por isso que a gente chama essa zona de buy side liquidity. E a zona de sell side liquidity, que é onde eles entram com a venda deles, né? E a gente sabe que na hora que ele entra com a venda aqui, o mercado volta para estopar ele, para chegar até a zona de 50% dentro da zona de prêmio, para de fato romper e criar uma nova estrutura. Então, o varejista que opera isso aqui acredita que o mercado vem romper, volta para testar e continua, né? Ele coloca o stop dele aqui atrás, porém o mercado faz isso aqui, ó. Pega o stop dele dentro da zona de prêmio e segue. Então, já pegou o stop. Então, quem opera topo e fundo, canal de suporte e resistência, se dá mal nisso se tiver fora de contexto, tá? Deixa eu ver o que mais a gente passou. As estruturas, né? O higher high, higher low. Eu acho que isso aqui eu não passei para vocês ainda, né, Brenda? De qual parte, professor? Essa daqui que eu vou passar agora. Uma revisão rápida aqui. Higher high. Higher low. Lower low. Isso aqui eu passei para vocês, Brenda? Que eu me lembre, não. Então, lower high. Se eu não me engano, eu comentava essas expressões quando estava na aula dos mais avançados. Tá. Então, se você puder anotar aí, higher high são topos mais altos. Higher high, topos mais altos. Higher high, topos mais altos. Higher low são fundos mais altos. Higher low, fundos mais altos. Higher low, fundos mais altos. Quando o mercado ele reverte, né? Então nós temos aqui, deixa eu até fazer aqui, isso é até mais fácil.
Vou botar aqui, vai ficar mais fácil assim. Higher high. Então, quando nós temos o choque, né, do movimento, agora nós temos um lower low, higher and lower high, lower low, lower high, lower low, que é o que significa? É um topo mais baixo, um fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo, fundo mais baixo. Lower low, lower low, lower low, lower low, lower high, lower high. Ou pode ser o contrário também, higher low, tá? O topo mais baixo. Higher low. Opa. Opa, isso. Higher low, topo mais baixo. Mais correto. Beleza? Opa, derrubou. Ah, foi. Notou, Brenda? Anotando. No caso, high é Quando nós temos topos mais altos. isso. E o higher low são fundos mais altos. É low e high mesmo. E o high low é topos mais baixos e fundos mais baixos. Depois, Isso, né? isso. Então, quando nós estamos numa tendência de alta, onde o mercado está renovando topos, ele está fazendo topos mais altos, nós temos os higher highs. Quando o mercado ele desce de uma vez, rompe o último fundo, nós temos um lower low, que é um topo, o que é o fundo mais baixo. Aí ele vai fazer um lower high, que é um topo mais baixo, depois lower low. Aí a gente entende que o mercado está entrando numa tendência de baixa. São só nomenclaturas, entendeu? O contexto vocês já entendem. É só se um dia você bater de frente com o trader e ele falar assim, ah, fez um high high, você entende, entendeu? É mais a questão de contexto mesmo. Beleza? Beleza. Vamos lá. Falamos sobre... Demorei, mas cheguei. Oi, irmão Jéssica, Paz do Senhor, boa noite. Pode ser. Desculpa demorar aqui, minha filha estava aqui, tava conversando os negócios com ela. Não, tá tranquilo. Falamos sobre o duplo duplo. Mas essa parte aqui, vamos para a estrutura. Isso aqui eu vou fazer uma aula nova e vou gravar e passar para o pessoal que não pôde assistir na segunda-feira. Vamos lá. Então, pessoal, o que é uma estrutura? Que eu passei para vocês na aula passada. O que nós precisamos ter para ter uma estrutura? Primeiro, para a gente ter uma tendência. Quais são os critérios para a gente ter uma tendência de alta e para a gente ter uma tendência de baixa? Alguém lembra? Observar os fundos e os topos. Isso. Se a gente está para a gente ter o critério para uma tendência de alta, nós temos que observar o quê? Topos mais altos e fundos mais altos. Isso. Aí, ó. Você nem estava na aula passada, tá ótimo.
e uma tendência de baixa. Outros mais baixos e fundos mais baixos. Isso. Vamos participar, pessoal. Vamos participar. Só a Brenda tá falando. Então, a primeira regra que a gente tem que ver no mercado é identificar a tendência. Identificou a tendência, vamos identificar o que agora? A estrutura, né? Para a gente ter uma estrutura, nós temos que ter o quê? Vamos dizer uma estrutura de alta. Nós temos que ter o quê? Pernada impulsiva. Isso. Pernada corretiva. Isso, parabéns, irmão No Gerson. mínimo 50%. Isso, parabéns. Então, para a gente ter uma estrutura, para a gente começar a analisar, analisamos que nós estamos numa tendência de alta. Então, se nós estamos numa tendência de alta, nós vamos procurar agora uma estrutura. E nós temos agora uma estrutura, uma pernada impulsiva e uma corretiva. Lembrando que dentro dessa corretiva, se a gente estiver dentro de um fractal menor, nós vamos ter uma mitigação, né? A mitigação do preço. A gente chama isso aqui de mitigação, né? Do preço até o bloco de ordens, né? A gente chama de ponto de interesse. O que é o ponto de interesse? São nossos blocos de ordens ou fair value gaps que nós vamos procurar dentro do mercado, ou breaker blocks, né? Então, nós temos uma pernada impulsiva, nós temos uma pernada corretiva, e para a gente descobrir se ela é uma estrutura saudável, ela tem que andar pelo menos, no mínimo, 50% da estrutura. Para a gente saber isso, nós podemos utilizar a caixa de Gann ou a nossa famosa Fibonacci. Tá aqui, ó, nossa Fibo. Dentro da nossa Fibo, aí você vai falar assim, Gleuton, por que o 50% da Fibo tá diferente da caixa de Gann? Por quê, pessoal? Alguém sabe? Eu não lembro. Não, mas eu não expliquei para vocês Eu isso, nem não. cheguei nessa parte. Eu não expliquei. O que acontece? Eu não sei, não. Dentro do nosso mercado, a gente vai utilizar a nossa Fibo dentro de uma escala logarítmica. Então, por isso que eu falei para vocês na outra aula, para vocês virem... claro, a gente vai configurar o TradingView de todo mundo, mas quem já está utilizando, aqui nessa aba de preço, ó, você clica com o botão direito e vai ter aqui, ó, logarítmica. Ó, tá vendo que agora ficou lá dentro? Só que a gente vai usar a Fibo dentro da escala logarítmica. Ela muda um pouco. Tá vendo que agora mudou? Se eu tirar a escala logarítmica, vai ficar os 50% da Fibo dentro dos 50% da caixa de Gann. Só que como nós vamos utilizar escalas logarítmicas, ela fica fora. E a Fibo também nós vamos configurar ela para a escala logarítmica. Então, vem aqui em configuração também. E lá, aqui embaixo, a gente coloca aqui, ó, nível de Fibo, escala logarítmica. Se eu tirar aqui, ela volta para dentro dos 50% da caixa de Gann. Eu marco aqui, ó, logarítmica, tá? E aí nós vamos procurar order blocks. Então, nós já temos aqui a nossa caixa de Gann. Se eu não quiser utilizar a caixa de Gann, eu posso utilizar aqui a nossa Fibo. Tá aqui o nosso 50%. Né, dentro da escala logarítmica. Só o que acontece? Por que eu indico vocês utilizarem a caixa de Gann? Porque muitas das vezes você utilizando a Fibo dentro da escala logarítmica, o mercado ele pode vir até aqui e subir. Ué, mas ela não chegou a 50%. Na verdade chegou, porque se eu passar a caixa de Gann aqui, ó, você vai ver que ela veio, ó. Ela pegou aqui, ó. Por quê? Porque nós estamos utilizando na Fibo escala logarítmica. Então, eu recomendo vocês utilizarem os dois. Então, o mercado veio, fez o topo, voltou. Aí nós vamos marcar duas coisas aqui. Nós vamos marcar, se aqui dentro tiver um Fair Value Gap ou um order block, nós vamos marcar aqui a nossa Gold Zone. Tá?
Gold Zone. O que é a Gold Zone, Gleuton? Ela fica entre a 61.8 e a 78.6. Essa daqui são zonas de muita liquidez que o institucional utiliza para fazer movimentações financeiras dentro do mercado. E se tiver um Fair Value Gap ou um Order Block, vai estar válida essa operação aqui, ó. Oi. Vou botar para dormir, meu filho. Então, nós vamos buscar pontos de interesse, nossos POIs, nossos pontos de interesse aqui, dentro de Order Blocks, Fair Value Gaps, Breaker Blocks e Gold Zones, tá? A Gold Zone, lembrando, sempre é a 61.8. E nós vamos utilizar também a nossa escala de projeção de FIBO, que normalmente ela vai mostrar provavelmente até onde o mercado vai. Então, às vezes, se você não quer pegar a operação até os 50% e quer trabalhar de forma validada dentro do mercado utilizando a FIBO, você pode fazer isso. Funciona, tá funcionando para mim também. A operação aqui, ó, vamos dizer que pegou aqui na Gold Zone, né? Operação comprada. Aqui pagaria, vou botar aqui um exemplo, né? 5 vezes o risco retorno. Não, mas eu quero segurar até a zona de ouro, que a gente chama Gold Zone, também da FIBO, que é essa daqui, ó, dourada. 11 vezes. Eu posso dobrar, um exemplo, a minha operação. Em vez de eu sair com 5, eu quero sair com 11, posso segurar e provavelmente o mercado vai pegar lá. Ainda mais se for depois do primeiro boss. Fez a confirmação do choque, de rompimento, né, de mercado, agora fez o boss e agora eu posso segurar essa operação. Posso segurar ela aqui, que é mais conservadora. Posso segurar aqui, que é mais ou menos, que já está assim no local que o mercado, na maioria das vezes, vai, mas não é sempre. E você também pode ser um pouco mais, como é que eu vou dizer? Ousado. Pronto, essa é a palavra correta. Ousado e tentar segurar essa zona. Vai, também vai. Mas você pode só segurar a operação aqui, ó, nessa zona dourada, que a gente chama de Gold Zone de projeção. Zona de projeção. Então, nós temos essas duas zonas dentro da FIBO. A gente vai usar muito elas nas operações e elas são muito, muito, muito assertivas. Inclusive aqui, vocês viram que hoje, ó, eu utilizei elas. Vamos ver que eu não cheguei a ver, acredito que eu não cheguei a ver, mas vamos ver aqui no gráfico de 4 horas se ela pegou uma Gold Zone aqui. Não sei, acho que não. Não cheguei a ver. Deixa eu ver aqui. Pessoal, tava dentro da Gold Zone. Aí, ó. Dentro da Gold Zone. Pegou certinho na 4 horas para começar a subir. Dentro da Gold Zone. Vou ampliar lá até para vocês verem como a FIBO ela é muito perfeita. Olha, ó. Olha, ó. Certinho dentro da FIBO. Certinho. Só fez um sweep de liquidez, pegou aqui certinho, subiu. Aí, ó. E o que nós tínhamos aqui dentro da Gold Zone? Aí, ó. Um order block. E ela é entre o quê? A 61 e a 78 da FIBO. Tá? Tá aí. Perfeita. Vamos lá para o gráfico de 5 minutos, que foi a de hoje. Eu vou apagar aqui essa Gold Zone aqui para não ficar muito poluído. Olha aí, ó, a outra que eu marquei. Aqui, ó. Ó a Gold Zone aqui, ó. Entre a 61 e a 78. Aqui, ó. Aonde que eu protegeria? Aqui. Ó, o mercado veio e continuou subindo. Aí beleza, foi, não foi? Aí vamos lá para outra. Deixa eu apagar essa daqui por enquanto. Vamos marcar a outra de novo.
Vocês estão vendo que é muito assertivo, ó. Vamos lá, apagar essa daqui. Aí marquei de novo, né? O mercado deixou o fundo. Ó. Fundo, né? Topo, né? Passei a FIBO de novo, ó. Marca aqui, ó, no 100%, ó, no 0 e voltou. Pessoal, pegou aonde? Vocês estão vendo que não é conversa da minha parte, ó. Aí, ó. Vou passar aqui para vocês verem, ó. Ó. Vou marcar aqui, ó. O fundo, o topo, aqui, ó. Entre a 61 e a 78. Fez um sweep de liquidez aonde, pessoal? Dentro da Gold Zone. E fez o quê? Subiu. Deixa eu voltar aqui. Ó, pra deixar marcada a operação certinha do jeito que estava. Pronto, tá aqui a minha operação. Não já assistiu, não estava aqui na aula, mas lembra que semana passada eu segurei a operação, dei uma de teimoso na sexta-feira e segurei a operação? De sexta para domingo, e eu tomei um stopzinho, sendo que já estava em 4.000 euros, fiz de novo. Tava falando para os meninos, fiz de novo. Por quê? Porque primeiro o mercado já buscou de novo a liquidez no gráfico de 4 horas, buscou. Na sexta-feira ele tinha buscado essa, né, da semana passada. E agora ele veio, desceu e pegou de novo aqui mais embaixo para ir romper o topo. Nós estamos utilizando o fractal de estudo está sendo de 4 horas aqui, ó. Deixa eu entender. E outra coisa, tá mais que validado agora. Se ele pegou ainda a Gold Zone, a tendência mesmo é ele subir para romper esse topo. Então essa operação aqui, irmão Gerson, que eu tô pegando, ela tá para pagar quanto ali? 87 vezes o meu risco retorno. Eu tô com essa de 87 e tô com a outra aqui. Essa daqui é a Confirmation Entry. E eu estou com a Risk Entry para pagar 20 vezes o risco retorno. Então 20 mais 87 já tá na verdade 89 e alguma coisinha. Então vai pagar 102 vezes o meu risco retorno. 103 vezes, 102 vezes o risco retorno. É muita coisa, né? Na verdade não, 107, 108 vezes o risco retorno. Em 2 operações, 108 vezes o risco retorno. Então vocês estão vendo que o mercado ele é muito assertivo nessa zona aqui, ó. Se vocês quiserem, assim, não recomendo. Mas se todas as operações de vocês quiserem, não, vou marcar só a Gold Zone aqui. Pegou meu stop, pegou meu stop, pegou meu take, pegou meu take. A taxa de assertividade só da Gold Zone é muito alta. Entendeu? No dia que você pegou o stop, não vou operar, mas no próximo dia eu vou operar e vou marcar somente só a Gold Zone. Deixa protegida aqui e vocês vão ver que entre a taxa de acerto e de erro, a taxa de acerto vai ser muito maior do que a taxa de erro, porque ele respeita muito. Vocês viram que em todas essas projeções que eu fiz aqui, ele veio buscar onde? Entre a 61 e a 78. Todas. Entre a 61 e a 78. Então essa zona aqui, ela é muito utilizada pelo institucional. Vocês viram aqui que não é conversa minha, eu marquei aqui e todas vieram pegar aqui dentro da Gold Zone. Então, vamos voltar para nossa aula. Então, nós temos uma estrutura saudável, né? Que ele buscou o fundo, fez uma pernada impulsiva, uma pernada corretiva. Nós vamos buscar agora o que, pessoal? Depois que nós temos uma estrutura saudável, nós buscamos os nossos pontos de interesse, que são Order Blocks, Fair Value Gaps. Lembrando que uma Gold Zone é um Order Block também, tá, pessoal? E Order Blocks, Fair Value Gaps. Vocês lembram o que é os Order Blocks de compra e o Order Block de venda? Vou até facilitar aqui para desenhar. Tá aqui verde. Vermelho, né? Então o mercado tá aqui, ó, descendo.
sobe, sobe, desce, 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 sobe, 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 sobe. Beleza. O mercado ele vem descendo e começa a subir, rompe o topo lá e começa de novo a descer. Pessoal, qual é o nosso order block aqui? Marcar aqui, ó, caixa de GAN. Chegou ou não chegou abaixo de 50%? Onde é que tá nosso order block aqui, pessoal? O de compra é o último vermelho antes de subir. Pronto. E o de vender é o último. Isso, nosso último candle vermelho antes do mercado subir. Se tivesse outro vermelho aqui, nós teríamos outro order block aqui. Então, o order block de compra dentro de uma tendência de alta, ele é o último candle vermelho antes do mercado subir. Então, beleza. E se tivesse aqui um vácuo entre esse e esse? Nós temos o que aqui, pessoal? Fair Value Gap. Pessoal, o que é um Fair Value Gap? Para vocês entenderem. O Fair Value Gap é uma ineficiência do preço. Acho que todos vocês já entenderam isso. Então, o que é? O que significa? Aqui eu tenho um bonequinho, que é o Renzo. Beleza? Que é o Renzo. Pegando, né? Fiquei lá embaixo. Aí tem aqui do lado o Léo, o irmão Gerson, o Guilherme, a Brenda, mas aí a Brenda eu vou fazer assim, ó. Tá, é uma menina. Beleza. E aqui nós temos o Adeilton, né? Tá todo mundo aí? Será que tá? Eu ia fazer o Lucas aqui, mas ia ser sacanagem. Então, beleza. Tá todo mundo aqui, né? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Isso daqui é um conjunto de candles sem ineficiência. Só que o que acontece? Se vocês se separarem, nós temos o que aqui, pessoal? Uma ineficiência do preço. Ela tem que ser preenchida. E como é que ela vem ser preenchida? Quando o preço ele vem buscar essa ineficiência. Então, ela preenche. Então, o Fair Value Gap é isso. Está todo mundo de mãos dadas aqui, ó, um triscando no outro. Quando tem essa separação aqui, essa ineficiência do preço, o mercado ele tende a vir buscar essa ineficiência para fazer o quê? Para continuar o seu fluxo de ordem, o seu order flow. Então, dentro de uma operação de compra, nós temos o primeiro POI, que é o nosso ponto de interesse, é o order block, que é o último candle, os últimos candles negativos antes do mercado subir, e os nossos Fair Value Gaps, e também o que, pessoal? A nossa, ó, aqui dentro dessa zona tem um order block. Então, eu posso fazer o seguinte, deleto meu order block daqui, marco o que aqui, pessoal? Não. Entre a 61 e a 78, Gold Zone. a Gold Zone. Pronto. É isso aqui, pessoal. Então, ó, nós já temos a primeira parte. Identificamos a nossa... Vamos no nosso checklist, vamos lá. Nós primeiro vamos identificar a nossa
Estrutura. Tendência. Isso. Identificamos a tendência. O exemplo, já identificamos a tendência. Identificamos a tendência. Identifique. Identificamos a nossa estrutura. Agora vamos buscar o quê? Os nossos pós. Que são os nossos pontos de interesse. Então, pessoal, se vocês seguirem essa lista, esse manual ou essa bula, né? Essa bula do remédio, como você utilizar esse remédio, ou essa receita de bolo, você identificou a tendência. Ah, nós estamos numa tendência de alta, um exemplo, né? Estamos numa tendência de alta. Nós vamos buscar, depois que nós identificamos a tendência, nós vamos buscar o quê? A nossa estrutura. Aí, beleza, já identifiquei a estrutura. A estrutura é o quê, pessoal? Opa. É a nossa pernada impulsiva e a nossa pernada o quê? Corretiva. Pronto, já tem a pernada impulsiva, já tem a pernada corretiva. O que eu vou buscar agora? Os meus pontos de interesse, que são os nossos order blocks. Fair Value Gaps Gold Zones. Gold Zone. Break Blocks. Essa é a receita, pessoal. É isso que nós vamos buscar todos os dias dentro do mercado. Outra coisa que eu não falei para vocês, referente às nossas Kill Zones. O que é Kill Zones, pessoal? Alguém entende de alguma coisa de inglês aí? Zona morta. Isso. O que são as zonas mortas, pessoal? As zonas mortas são zonas que... Oxi, isso vai apagar, foi? As kill zones são zonas mortas. O que são essas zonas mortas? Lembra que eu falei para vocês sobre as ASEAN Session Range? Não, são nossas sessões. Todo mundo já anotou isso aqui? Terminou, irmão Gerson? Pode falar. Você quer apagar? Não, porque eu ia jogar o mercado lá para baixo, para mostrar para vocês. O que são as kill zones, pessoal? São zonas sem volatilidade. O que é sem volatilidade? Sem muita operação, nem do institucional, nem do varejo. Dentro do mercado, nós temos mais zonas de operações, mas nós temos as principais, a zona da Ásia, né? Nós temos a time zone de Londres e nós temos a time zone de Nova York. A primeira é a da Ásia, né? Que ela começa entre as 8 horas da noite e vai até as 3... Deixa eu ver como é que tá aqui configurado, mas é isso mesmo. Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. A sessão da Ásia, ela inicia às 8 da noite e ela vai até às 2 da manhã.
Tá vendo? Fechamento da sessão da Ásia, né? A sessão de Londres, ela inicia às 3 da manhã e ela fecha às 7 da manhã. E a sessão de Nova York, ela abre às 8 da noite, da manhã, e fecha meio-dia, né? End zone, né? Que é a hora que ela fecha. Então, dentro desses horários aqui, de 8 até as 2 da manhã, nós temos muita volatilidade para operar. Quando esse tempo aqui acaba, nós entramos dentro de uma kill zone, que é uma zona sem volatilidade. Dentro da sessão de Londres, de 3 horas da manhã até as 7 da manhã, nós temos volatilidade. Quando ela acaba, nós saímos dessa zona de volatilidade e entramos para dentro da zona de Nova York. Tem um período dentro da zona de Nova York e de Londres que nós temos as duas zonas trabalhando juntos. Então tem muita volatilidade, por isso que muitos preferem operar na parte da manhã, que é a partir das 9 horas da manhã. Tem muita volatilidade. Então, nós não operamos kill zones. Nós não operamos as zonas mortas do mercado, né? Eu até habilitei aqui. Pode descer um pouco aqui, irmão Gerson? Pode. Ó. Esse indicador aqui, ele mostra as kill zones. O microfone tá normal ou tá travando aí para vocês? Na minha impressão que dá umas travadas. Tá travando para todo mundo? Você fica sem falar. Não, eu acho que deve ser mais na hora que eu fico sem falar mesmo. Então deve ser. Então tá aqui, ó, pessoal, utilizando o indicador, ó, vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo o A? Essa aqui, ó, verdezinha, ó, na verdade, essa daqui é azul, ó. Aqui é a seção da Ásia. Aqui tá da hora que ela foi, ó, das 8 da manhã até as 2 da manhã. Tá vendo essa parte que some tudo aqui, ó? Kill zone. Não tem nada. Aí aqui, ó, nós temos essa zona aqui, ó. Zona de Londres, que ela foi até aqui em cima, até aqui. E aqui nós temos a zona de Nova York. Aí passa, tudo isso aqui é kill zone. Tudo kill zone. Agora a gente entra de novo, ó. Seção da Ásia, seção de Londres, seção de Nova York, kill zone. Seção da Ásia, seção de Londres, seção de Nova York, tudo isso aqui é kill zone, ó. Seção da Ásia, Londres. Eu posso ampliar mais um pouco aqui, ó. Vocês vão conseguir ver melhor. Então aqui, ó. Eu tenho a seção da Ásia. Aqui é uma kill zone. Tem a seção de Londres. Aqui é uma kill zone. E aqui nós temos a seção de Nova York. Agora, tudo isso aqui é kill zone, ó. Zona morta, ó. Zona sem volatilidade. Tá vendo que o mercado fica até lateralizado aqui, ó? Não tem nada. Então, a seção da Ásia abre de novo, ó. Abriu, ó. Abriu aqui às 8 da manhã. 8 da manhã, ó. Da noite, quer dizer. Abre aqui às 8. E vai, ó. Kill zone. Seção de Londres. Kill zone. E seção de Nova York, que é essa mais clarazinha aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Então, todo dia tem isso. Todo dia tem as sessões. Então, nós não operamos as kill zones. Se estiver dentro de uma kill zone, não opere. Não abra operação. E tem a kill zone dentro da parte da tarde, né? Que é entre as 2 horas da tarde, entre as 1 hora até as 2 horas da tarde, kill zone. Ah, cadê? Onde é que tá? Os desenhos. Já sumiu meus desenhos, não tem problema não. Então, beleza. Quais são os critérios que nós temos? A nossa receita de bolo. Primeiro, a gente precisa identificar a tendência. Segundo, nós precisamos identificar o que, pessoal? Estrutura. Depois que a gente define a estrutura, nós temos que buscar o quê? Os nossos pontos de... Depois que a gente busca os nossos pontos de interesse, nós fazemos o quê, pessoal?
Marcações, né? As marcações dos nossos pontos de interesses. Então, se nós estamos numa tendência de alta, qual vai ser o nosso order block, o nosso último candle? Vermelho. Isso. Esse aqui é o nosso order block de quê, pessoal? De compra. Tá, e se eu tiver numa tendência de baixa? O nosso order block vai ser o nosso último candle? Verde. Nosso último candle verde. Errado. O Saci tá perdendo uma aula tão boa hoje. Aqui. Então, nosso último candle verde antes do mercado descer. Nós também temos outro, pessoal. Qual é o nosso outro ponto de interesse muito forte? Nosso order block forte. O nosso? Family Gap. Não, alguém falou aí, o primeiro que falou. Doji. Quem foi que falou primeiro? Foi o Renzo ou foi o Mongesco? Eu acho que eu ouvi foi agora do Mongesco. O Renzo. Então tá aqui, ó, pessoal. Nosso Doji. O que é o nosso Doji? Ah, Gleuton, mas se o Doji tá lá em cima, nós estamos numa tendência de baixa. Vai ser o último Doji verde? Não, pessoal. O Doji pode ser vermelho também, tá? Então tá aqui, ó, na tendência de baixa. Pode ser aqui para pegar uma venda e pode ser aqui também para pegar uma compra. Não importa se ele é vermelho ou se ele é verde, ele tem que ser simplesmente um doji. Mas por que, Gleuton? Porque o que acontece, pessoal? A questão dele ser verde ou vermelho vai depender da sua plataforma, tá? Às vezes, isso já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com o Guilherme, mas já aconteceu comigo, aqui no TradingView para mim tá mostrando verde e no MetaTrader para mim tá mostrando vermelho. Isso aí vai da forma que ele fechou. Porque o que acontece? O doji simplesmente é o seguinte. Oi? Comigo acontece muito isso aí, ó. Porque o que acontece, pessoal? O mercado, ele abriu aqui, ó. O mercado abriu aqui. Ele tentou subir, não conseguiu. Tentou descer, não conseguiu. E fecha praticamente onde ele abriu. E o que acontece? Dependendo da contagem, que aqui tem uma contagem regressiva, né? Dependendo do fractal que você tá. Às vezes, por causa de um milésimo de segundo, ele vai ficar verde ou vai ficar vermelho. Então, pra gente não importa se ele é verde ou é vermelho. É um doji? Eu sei que ele teve muita briga para jogar o mercado para cima, para jogar o mercado para baixo. O mercado não conseguiu nem se estabelecer lá embaixo, nem se estabelecer lá em cima e fechou aqui no meio termo. Pronto, para mim o que importa é isso. Se teve briga aqui, tem dinheiro. Se tem dinheiro, eu marco a minha operação. Entenderam? O único ponto de interesse mais forte que o doji é qual, pessoal? Fair Value Gap. Isso, Fair Value Gap é a nossa ineficiência. 98% das vezes o mercado ele tem que suprir essa ineficiência, ele tem que fechar esse buraco. Entenderam? O mercado ele tem que fechar esse buraco. 98% das vezes o mercado ele tem que furar esse buraco. Eu dou minha cara a tapa se o mercado não vir fechar esse buraco aqui, ó. Da sexta-feira, cadê? Da sexta pro domingo. E pode ser um tapa da mão do Léo. É um tapaço. Cadê? Vou descontar tudinho. Tá doido, é? Eu tô falando um. Se for descontar tudo, eu tô lascado. Deixa eu ver.
Isso aqui eu vou mostrar para vocês depois, quando ele corrigir esse buraco aqui. Pronto, isso aqui, tá vendo aqui, pessoal? Ó, essa aqui é uma grande ineficiência do preço. Não acontece. Isso aqui é muito raro acontecer. Vou botar aqui até um Fair Value Gap aqui, ó. Ele vai ter que vir corrigir isso aqui, pessoal. O mercado, ele tem que vir corrigir isso aqui. Eu vou deixar até marcado aqui para vocês. Tá aqui, ó. Essa é a ineficiência do preço que ele abriu da sexta para o domingo. O mercado, ele vai ter que vir corrigir isso aqui. 98% de chances dele vir corrigir isso aqui. Por isso que me dá tanta tranquilidade em manter o mercado aqui aberto. É certo manter? Não. Não é certo. Eu indico manter, eu ensino para vocês não pegarem operação aberta de sexta para domingo. Só que o contexto está muito bem desenhado para o mercado subir. Posso me dar mal? Posso, mas para o meu risco retorno aqui compensa. Está muito alto. Se eu segurar pelo menos até os 50% dessa ineficiência aqui, pessoal, o mercado já vai me pagar aqui, ó, 37 vezes o meu risco retorno. E provavelmente, quando ele chegar nessa ineficiência do preço, o que ele vai fazer? Ele vai fazer isso aqui. Ele vai descer até os 50% para continuar o quê? Subindo. E quando ele voltar, que ele romper ela, ele vai testar ela de novo para continuar subindo. Gravem o que eu estou falando para vocês. Essa ineficiência aqui, ela vai trabalhar como um teste de preço. Tanto para venda, como quando ela for rompida para uma compra. Gravem o que eu estou falando para vocês. Isso aqui vai acontecer. Isso aqui vai acontecer. E quando acontecer, eu vou mostrar para vocês. Ele vai testar esses 50% dela duas vezes. Tanto quando ela bater para vender, vai descer um pouco. Talvez não desça tudo isso, mas vai descer um pouco. Vai romper. E quando romper, ele vai descer para testar de novo 50% dela para continuar o fluxo de ordem. O order flow dela, que é a tendência de alta. Gravem. Tá aqui, ó, tá gravado, vai estar postado para vocês virem depois. Então, beleza. Aí nós marcamos os nossos pontos de interesse, né? Então, primeira parte, identificação da estrutura. Segunda parte, primeira parte, identificação da tendência. Segunda parte, identificação da estrutura. Terceira parte, identificação dos nossos pontos de interesse. Quarta parte, fazer as nossas marcações. E a quarta parte, pessoal, quem chuta? Vamos para o nosso gerenciamento de risco, né? A marcar a operação é na quarta parte. Na quarta parte. Nós vamos agora para o nosso gerenciamento de risco, né? Então, beleza. Eu identifiquei minha tendência, então estamos numa tendência de alta. Como é que a gente identifica a nossa tendência, pessoal? Topos mais ascendentes, fundos mais ascendentes, né? Sendo a tendência de alta. Topos decrescentes, fundos decrescentes numa tendência de baixa. Beleza. Nós temos aqui para mostrar que o mercado ele está seguindo uma continuidade. Nós temos o que? O nosso... Então nós temos o nosso BOS, né? Oxe, estruture, rapaz. Nós temos o nosso Break of Structure. Na cabeça. Estruture. Então nós temos aqui o nosso Break of Structure, que é a nossa quebra de estrutura, que ele denota pra gente o que, pessoal? Continuidade, né? Continuidade do nosso movimento. Então, nós já identificamos aqui um boss, identificamos aqui outro boss. Ele está mostrando que o mercado tende a continuar a tendência de alta. Nós já identificamos aqui o nosso último fundo, nosso último topo. Já achamos aqui o nosso POI, né? O nosso ponto de interesse. Na verdade, aqui seria vermelho, né? Deixa eu botar aqui um exemplo. Vermelho, né?
Temos outro aqui vermelho, outro exemplo aqui, ó, vamos dizer aqui que aqui é vermelho também, né? Aí nós marcamos aqui as nossas duas estruturas de compra, né? Tá pegando aí o contexto, o Adeilton? Depois, se você tiver alguma dúvida, você fala. Então, nós temos aqui nossos dois pontos de interesses, né? Sim, Gleu. Ah, que bom. Então, nós temos nossos É dois... porque eu Pode falar. até te mandei mensagem, eu cheguei era 8 e pouco. Não, sem Eu te problema. mandei A mensagem aula lá. tá gravada desde o início, tá? Ah, não, beleza, então, tranquilo. Vai ser postada. Então, nós temos aqui nossos dois pontos de interesses. Vamos dizer aqui, vamos melhorar isso aqui, né? Nós temos aqui também um Fair Value Gap. A gente pode passar a nossa FIBO, e lembrando que a nossa FIBO está dentro da escala logarítmica, e a gente vai configurar isso aqui depois. E aqui, ó, o mercado tem aqui dentro a nossa Gold Zone, né? Tá ficando bonitinho. Vocês vão fazer isso aqui muitas vezes, todos os dias, nossa Gold Zone. Tá. Então, nós temos aqui nossas operações. Aí nós vamos utilizar o nosso gerenciamento de risco. Vamos dizer que todo mundo vai ter uma conta de 100 mil. 100k, né? Qual é o nosso gerenciamento de risco, pessoal? Nós temos o mais conservador, que ele utiliza 0,01% da conta, ou o que eu indico, né, que também é o gerenciamento moderado, mas está dentro também, que é o 0,02% da nossa conta. O que isso quer dizer, pessoal? Se você tem uma conta de 100k, quanto que o banco te permite perder? 10%, né? Que é equivalente a 10 mil dólares. Quanto que é 0,01% de 100k, pessoal? 100 dólares. E quanto que é 0,02% de 100k, pessoal? Você quer fazer xixi, meu filho? Fala lá com a mamãe. Vem cá, o que você quer? 200 dólares. Então, 0,01% é igual a 100 dólares. E 0,02% é igual a 200 dólares. Aqui, nós podemos perder 100 vezes seguidas para perder a conta. E aqui nós podemos perder 50 vezes seguidas para perder a conta. Qual a diferença? Depois eu vou passar a nova técnica que eu também estou utilizando dentro do mercado, que é a projeção de FIBO, né? Se eu vou utilizar a projeção de FIBO, pessoal, eu utilizo o capital de 100 dólares. Se eu vou utilizar somente o gerenciamento de no mínimo 5 vezes, se eu for utilizar o que normalmente nós operamos, essas operações elas têm que ser abertas para pagar no mínimo 5 vezes o nosso risco retorno. Gleuton, o que é no mínimo 5 vezes o meu risco retorno? Se eu vou entrar em operação para perder meu stop de 200 dólares, minhas operações, operação comprada, minha entrada é aqui, meu take é no último topo e meu stop aqui atrás, ó. Aí dá certinho aqui na Gold Zone, pronto. 5,8 vezes o meu risco retorno. Se o mercado vir aqui, voltar e pagar aqui, se eu tomar stop, eu perco quanto, pessoal? Tá, mas isso significa o quê? Stop 200 dólares, né? O take é de quanto, pessoal?
1000. Isso quer dizer o quê, pessoal? Se ele pega meu stop, eu perco 200. Se ele pega meu take, eu ganho quanto? 1000. Isso é gerenciamento de risco. Quando eu perco pouco. Quando eu ganho muito. No mínimo 5 vezes. No mínimo 5 vezes. Na técnica que eu opero, na outra técnica que eu estou operando agora também, se eu for entrar numa operação, stop, $100, mais conservador, né? E o take, 1.100. Por quê? Porque as minhas operações, eu pego a retração do mercado e eu não entraria aqui, eu entraria aqui, estaria protegido aqui nessa linha vermelha e eu busco até a linha azul, que paga, normalmente todas as operações pagam 11 vezes. Todas as operações são para pagar 11 vezes. Então, se eu perco quanto, pessoal? 100. Se eu ganho 11. Eu posso botar 200? Posso botar 200. Só que aí fica menos conservador. Só que se eu perder, eu perco quanto? 200. E se eu pegar o take, eu perco quanto? 2.200. Então, nós temos duas formas de operar, né? Nas minhas operações, a maioria das vezes ela veio pegar aqui no azul. Ela também pode pegar aqui, ó, dependendo do contexto do mercado. Isso aqui eu vou explicar para vocês mais na frente. Tá? Isso aqui eu vou explicar para vocês mais na frente. Mas normalmente ela pega aqui. Mas voltando para o nosso gerenciamento normal, que nós vamos utilizar para fazer a prova, para poder operar na conta de teste, por enquanto nós vamos utilizar esse aqui, ó, 200. Todos os stops e takes, a gente vai buscar stops de $200 e take de 1.000. Então, primeira coisa que nós vamos fazer, identificar a tendência. Segunda, identificar a estrutura. Terceira, buscar os pontos de interesse. Quarta, marcar os pontos de interesse. E quinto, fazer o nosso gerenciamento de risco. Então, um exemplo. Se o mercado está bem aqui, deixa eu apagar isso aqui, essa fibra aqui de projeção. Beleza. Então, vamos lá. Vamos dizer que o mercado está bem aqui, o stop está bem aqui e o take está bem aqui. Essa operação está pagando 4 vezes. Eu vou entrar nessa operação, pessoal? Não, então vou descartar essa daqui. Vou botar o mercado, vai pegar aqui embaixo. Vou marcar essa outra aqui, ó, operação comprada. Tá aqui, entrada aqui. Meu stopzinho aqui atrás. Meu take aqui, ó. 5.1. Essa daqui compensa entrar, pessoal? Sim. Compensa. Então eu deixo essa daqui marcada. E tem essa outra aqui, tem esse outro order block aqui, ó. Tá aqui a entrada, tô protegido aqui e vou pegar aqui em cima. Essa aqui vai pagar 6. Compensa entrar, pessoal? Pronto, é isso. Marco minha operação. Marca minha operação. Simples assim. Identifiquei a tendência, identifiquei a estrutura, encontrei os meus pontos de interesse, marquei meus pontos de interesse. O que é marcar? Isso aqui, ó, marco os order blocks. Agora eu vou fazer o quê? O meu gerenciamento, que é essas daqui, ó. Operação de compra ou de venda. Tá aqui, ó, operação comprada. Onde é a minha entrada? Um pouco acima da linha pontilhada dos 50%. Onde é que é meu stop? Sempre no último pavio do candle anterior ou do candle da frente. Onde é que eu marco aqui meu take? No último topo. Ah, eu tô com dúvida, Glelton. Tá com dúvida? Tá pagando 6? Moço, tá com dúvida? Tá querendo só pegar os 5 mesmo? Puxa aqui, ó. Bota 5 vezes o risco-retorno, cara. Pronto. Tá aí. Ah, essa daqui também, 6. Quer ser mais resguardado? Pode botar aqui, ó, 5 vezes o seu risco-retorno.
Mas normalmente ele não passa do último fundo. Então pode botar tudo certinho. Não tem segredo, pessoal. Tá aqui, ó. A receita do bolo é essa. E segue o quê? O gerenciamento. Ah, Gleuta, minha conta é de 200k. Vai dobrar o seu gerenciamento. Se é 200k, o seu stop aqui vai ser de quanto? De 400. E o seu take vai ser de quanto? De $2.000. Ah, minha conta é de 10 mil. Então o seu stop é de quanto? De $20. E o meu take? De 100. Acabou. É isso. A regra da prova é a mesma para todas. Ah, Gleuta, aí beleza. Então o mercado fez o quê? O mercado pegou... Aí fez isso aqui, ó. Pegou aqui a operação, pagou 5 vezes. Então onde é que é a minha nova estrutura? Esse daqui. Essa daqui é a sua nova estrutura. E o seu último topo, você vai ter que esperar o mercado começar a descer. O mercado começou a descer. Vamos lá. Pronto, começou a descer. O que eu faço? Já identifiquei minha nova estrutura. Vamos apagar tudo isso aqui. Fazer tudo direitinho aqui, ó, bonitinho. Para não deixar ninguém com dúvida, ó. Já pegou meu take. O que eu faço agora? Vou marcar minha nova estrutura. Qual é a minha nova estrutura? Meu último fundo. Meu último topo. O mercado está descendo. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, posso marcar aqui, ó, com a Fibo, minha Gold Zone, dentro da escala logarítmica. Marca aqui, ó, minha Gold Zone. O mercado está descendo ainda, ó. Aqui, ó, minha Gold Zone. Tá ficando mais simples para vocês, vendo a revisão? Porque a gente começa a fazer uma outra visão, né? A gente vai agora tem que estar vendo, começando a simplificar as coisas, juntando tudo que a gente estudou, ó. Tá aqui, ó. Nós temos esse order block aqui. Order block de compra. Aí o mercado vem, ó, um exemplo, ó. Vem, você marcou aqui, ó, operação comprada. Botou seu stop aqui atrás. Botou seu take lá em cima, ó. Tá pagando aqui, ó, 5,7. Aí tem a outra operação aqui, ó, pessoal. Botou seu stop aqui atrás, ó. Botou seu take aqui em cima. Aí beleza, o pessoal, o mercado veio, ó. Começou a descer. Ó, você tomou stop na Gold Zone. O mercado continuou descendo e aconteceu o quê? Você tomou stop aqui também. Você tomou 2 stops. Você vai se desesperar, pessoal? Não. Não, stop é normal. A gente tem que tomar stop. Todo mundo tem que tomar stop. A gente vai fazer o que aqui, ó? Marca aqui meu choque, né? Meu choque. Mudança de característica. O mercado começou a fazer o quê? Mudar a característica. Então anotem aí, ó. O choque é o change of nosso cara, change of character. Mudança de característica. O mercado está começando a mudar a característica. Eu já vou entrar aqui, pessoal. Já vou pegar aqui, apagar tudo aqui. Já vou marcar aqui minha operação de venda, porque o mercado mudou a característica dele. Vou pegar aqui, ó. Marco meu último topo. Meu último fundo. E agora já vou procurar aqui pontos de interesse. É isso? Aqui, ó, marcar aqui verde, né? Para começar a marcar aqui, ó, order block de venda. Um exemplo, né, pessoal? Order block de venda. Order block de venda. Posso marcar aqui também a minha Fibo, né? Que é o último fundo aqui, na verdade, o meu último topo até o meu último fundo. Que o Renzo tinha até perguntado, né? Você vai ver que agora a 61 vai ficar lá para cima, com a 79. Tá aqui, ó. Ó, nós temos um order block dentro da nossa Gold Zone, ó. Entendeu, Renzo? Ó, agora ficou lá em cima. Aí, beleza, pessoal. Eu posso pegar essa operação já de venda?
Não, tem que esperar o embolos, né? Depende. Embolos. Depende. Por que, Gleuton? Se der Depende. tempo, manter a tendência, né? Depende do fractal, irmão Gerson. Depende do fractal. Por que o fractal, Gleuton? Porque normalmente a gente espera a confirmação quando o mercado está entrando em momentos de mitigação. O que é o momento de mitigação? Dentro de um fractal menor. Só que quando é num fractal maior de 4 horas, não tem isso. Ele rompeu, ele já está mudando a característica. Vamos dizer que esse fractal aqui é de 4 horas. Ele rompeu e levou muitos dias para romper isso aqui, ou até semanas, ou até meses. Rompeu, pessoal, já posso começar a marcar aqui a minha venda. Que ele vai, provavelmente ele vai chegar para continuar a tendência de baixa. Ele vai começar a subir para poder continuar a tendência de baixa. Isso no fractal maior, tá, pessoal? Fractal de 1 hora, fractal de 2 horas, fractal de 4 horas. Agora, 15 minutos, 5 minutos, rapaz, não pode entrar. Porque se vamos dizer que esse daqui é um fractal de 5 minutos, o mercado pode fazer só isso aqui, ó, pessoal. Descer para capturar essa liquidez aqui. Isso aqui vai ser um sweep de liquidez. Ele vai fazer o quê? Continuar o fluxo dele, porque na verdade foi o que eu até expliquei na aula passada. Se ele rompe isso daqui e não fecha, o candle não fecha, ó, vamos lá, o mercado vem aqui, ó, o candle tá aqui, então tá aqui candle vermelho, né? E ele faz só um pavio aqui. Isso aqui é o que, pessoal? Um sweep de liquidez. É isso aí, eu tô amando ouvir vocês. Um sweep de liquidez, pessoal. Ele só veio pegar o quê? Uma liquidez que ficou aqui atrás para ele continuar o quê? O fluxo dele. Então isso aqui não seria um choque. Ah, mas e se ele fecha, Gleuton? Se ele fecha, aí beleza. Isso aqui é um choque. Vou entrar... Se for num fractal micro, 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto, até 15 minutos. Não, a gente não entra. A gente espera ele vir. Espera ele romper de novo. Quando ele rompe e faz o nosso boss, aí sim. Agora sim eu tenho segurança para entrar numa operação vendida. Aí sim eu posso aqui, ó, vamos desenhar aqui bonitinho, ó. Vou apagar aqui a fibra. Aí sim, o meu último topo vai ser aqui. O meu último fundo vai ser aqui, né? Quando o mercado começar a reverter. Né? Vamos dizer que o mercado já está começando aqui a reverter, ó. Aí o que eu faço? O mercado já está revertendo. Eu faço o quê? Procuro meus pós, né, pessoal? E o que são meus pós? Meus pontos de interesse. Meu último candle verde antes do mercado descer. Operação aqui vendida. Order block de venda. Order block de venda. Ah, o que eu faço também? Marco aqui minha FIBO. Tá vendo, pessoal, que tudo tá se encaixando? Na verdade é o contrário. Último topo, último fundo, o mercado vai fazer o quê? A retração. Ó, nós temos um order block dentro da nossa Gold Zone. Então, marca aqui a nossa Gold Zone, né? Marcada a nossa Gold Zone, agora sim nós vamos buscar o quê? Nosso gerenciamento. Operação vendida, né? Nós temos primeiro aqui a nossa Gold Zone. Botou o order block aqui atrás, nossa proteçãozinha. No último pavio do order block anterior, tá aqui. Essa operação paga 6 vezes o risco retorno. E eu posso marcar também essa outra aqui. Não só posso, como devo, né? Marca aqui, ó, o último topo. Essa operação aqui também paga, ó, 10 vezes o risco retorno. E aí eu espero o mercado fazer o quê, pessoal? Buscar o nosso order block e romper. Pronto, você saiu positivo no seu dia, dentro do seu gerenciamento. Não tem mistério, pessoal.
Não tem mistério. É muito simples, é muito limpo. Ah, o mercado tá muito assim, Gleuton, cheio de ruído. Assim, ó. Tá aqui, o mercado tá aqui, cheio de ruído, não sei o que fazer. Não opera. Não opera. Se você não tá sabendo, não tá conseguindo ter uma visão, não opera. Se você opera, você tá assumindo risco. Entendeu? Não opera, não fica inventando coisa. O manual para você operar dentro do mercado é só isso, pessoal. Não tem mais o que fazer, é só isso. Ah, o mercado pegou a outra regrinha, né? O mercado pegou. Vamos lá. Pessoal, posso continuar ou tô com sono? Pode continuar. Só mais um pouquinho, tá? Pra gente continuar aqui para não perder o fio. Ah, o mercado tá subindo aqui, ó. Essa parte aqui o irmão Jess gosta pra caralho. Por que ele está demorando pra sair aqui? Deixa eu ver se ele... Pessoal, posso apagar essa parte aqui? Pode. Vocês entenderam a questão do gerenciamento aqui, né? Então, beleza, nós estamos aqui. Então, beleza, aqui é simples, ó. O mercado tá indo. Fez o que aqui, pessoal? Boss, né? Identificamos aqui a nossa estrutura. O mercado veio até os 50%. Pegou o nosso POI, ponto de interesse. Foi, ó. Pegou de novo aqui embaixo, abaixo dos 50%. Fez o nosso boss novamente, né? O mercado veio. Pessoal, ele chegou até os 50%. Não. Então isso aqui é o que, pessoal? Dinheiro. Liquidez. Liquidez. Então, beleza. E ele fez o quê? Outro? Outro boss. Aí ele sobe, desce mais um pouco. Aí a gente vai subindo, né? Aí ele sobe, desce mais um pouco e faz outro Pode. boss. Nós temos quantos boss já, pessoal? Total 3. 4. 2 boss, né? Aqui, ó. Não, aqui. Depois que ele fez a liquidez, nós temos 2 seguidos, né? Então, pessoal, ó, já era. Esquece isso aqui. Descarta isso. E o nosso último fundo agora é aonde, pessoal? Lá em cima. Esse daqui. E agora nós vamos aonde o mercado estiver indo. O mercado vai... Deixa eu só puxar esse aqui mais um pouquinho. Eu marco aqui, ó. Agora sim, eu vou buscar os meus pontos de interesse. Cadê? Os nossos pontos de interesse. Vamos dizer que aqui é um dojizinho. Para a gente poder pegar as nossas operações de compra. Porque o mercado está numa tendência de alta. Alto. Alguma dificuldade nisso aqui, pessoal? Não, senhor. Vocês estão vendo que quando a gente vai para o contexto e a gente segue o passo a passo, não tem dificuldade? Então vamos lá para o mercado. Agora sim, vamos voltar lá para o mercado, para a operação de hoje.
Nós temos a operação aqui, ó, da quinta-feira. Eu vou apagar tudo isso aqui. Apaguei tudo. Não tá bagunçado? Assim você já olha assim, já fica perdido, né? Quando eu volto aqui para as minhas marcações, já fica bem desenhadinho, já consegue entender o mercado. Mas é isso que eu quero que vocês façam. Vamos lá. A gente apagou tudo aqui, ó. Não temos referência de nada. Referência de nada. Vamos lá pro horário, ó. 7 horas da noite, o mercado acabou de abrir de novo, ó. Porque o mercado ele fechou aqui às 5 horas. Tá vendo que ele abre com um gapzinho aqui, ó? Tá vendo? O que eu falei para vocês? Que os melhores horários para operar à noite é a partir das 10 horas da noite. Então, beleza. O mercado continuou subindo e ele começa a fazer o quê, pessoal? Descer, não é? Então, primeira referência que eu tenho aqui é o meu último topo. E o mercado tá o quê? Descendo, não é verdade? Vamos lá. Para vocês verem que não tem dificuldade, ó. O mercado ele desce. Fractal de 5 minutos. Então, vamos descendo, né? Ó, ele desce aqui primeiro. Ele gera uma pequena liquidez aqui, ó. Pequena liquidez vai descendo. Beleza, meu último fundo é esse aqui. O que eu tenho aqui atrás, pessoal? Olha, eu tenho um order block, né? Ó. Se eu jogar para o gráfico de 5 minutos, não de 3 minutos, eu posso refinar esse order block. Ó, posso refinar esse order block. O mercado pegou aqui. Eu posso ir aqui, ó. Ah, beleza, Gleuton. Ele já começou a romper aqui, ó. Olha só o que ele faz aqui, pessoal, ó. Ele faz o que aqui? O choque, né? O choque do movimento. Maria, hoje que é pra terminar logo. Operação vendida. Aqui, ó. Mas como é no fractal menor, a gente espera primeiro o que, pessoal? A nossa confirmação, né? Não tem aqui, ó. O choque já não deu? Então, beleza. Aqui nós temos o choque. E aí o mercado rompe aqui embaixo de novo. Nosso último fundo. E nós temos agora aqui o que, pessoal? Nosso boss. Então, nosso último topo é onde? Aqui. Então, vamos apagar isso aqui. Vamos apagar isso aqui. Então, nós vamos seguir a partir de aqui, ó. Meu último topo. O mercado tá o quê, ó? Descendo, né? Desceu. Isso aqui é o que, pessoal? Chegou até os 50%? Não, né? Então isso aqui é o quê? Não. Liquidez. Aí ele desce e faz o quê, pessoal? Boss. Aí o mercado pega aqui, ó. E desce. E agora sim, de fato, o mercado começa o quê? A subir. O que eu tenho aqui, pessoal? Ó. Um order block aqui. Tem outro Ali é um aqui. Fairville Gap. Outro order block aqui. Ah, nós temos dois, né? Bem pequenininhozinho. Mas normalmente a gente faz as nossas marcações no 5 e refina no... Ó, isso aqui é um doji, ó. Ó, ele abriu aqui, tentou ir para baixo, não conseguiu, tentou ir para cima, não conseguiu, fechou aqui, ó. Tá bem no dojizinho aqui, ó. Temos aqui um Fair Value Gap no gráfico de 5 minutos. E temos outro Fair Value Gap aqui, ó. Sim. Posso marcar todos? Posso. Ele vai pegar todos? Claro que não. Então, tá aqui, ó. Fair Value Gap de venda. Não, esse aqui é um Order Block. Desculpa. Order Block de venda. Fair Value Gap de venda. Outro Fair Value Gap de venda.
E aqui nós temos um outro order block de venda. Tá aqui, pessoal. Simples. Deixou liquidez. Normalmente ele ia buscar essa liquidez mais acima, mas a gente marca. Então aqui, ó. Operação vendida. Ó, operação vendida. Meu último fundo. Aonde é que eu marco aqui meu stop? Posso colocar aqui, ó, nos 50% do Fair Value Gap. Aqui, vou marcar só esse, poderia marcar os outros, mas vou marcar só esse porque ele já veio pegar. E o mercado vem aqui, ó, puff, rapidinho, ó. Pegou aqui a operação, ó. E pegou o take aqui embaixo, às 4 da manhã. Quem for operar de madrugada, tá aqui, ó. Operação simples. Ó, é só a gente marcar, deixar o mercado ir dando uma visão pra gente, ó. Então, tá aqui, eu marquei a caixa de ganho, último topo, último fundo, o mercado pegou, voltou, pegou aqui o nosso order block, que aqui é um doji, no gráfico de 3 minutos vai ser o order block mesmo. E o mercado veio aqui e fez o que, pessoal? Pagou. Entenderam? Não é simples? Se fosse de dia... Essa operação aqui, ó, o mercado ele fez aqui o choque, ó, do movimento. Marcar aqui, ó, último fundo, último topo, ó. Pegou aqui, ó, Fair Value Gapzinho aqui, ó. E foi para onde? Para cima, operação comprada. Eu pegaria essa operação? Não. Por quê? Porque nós esperamos o quê? A nossa confirmação, né? E essa operação aqui tá pagando 4. Vamos botar aqui certo em 4. Não pegaria essa operação. Vamos ver se dá para pagar 5. Vamos marcar aqui o último candle aqui, tá? Vou colocar aqui em cima. Vamos ver se dá. Paga 5. Dá para pagar 5 aqui, ó. Botar aqui em cima, paga. Então, beleza. Paga 5. Operação. Ah, claro, tem que botar aqui mais aqui embaixo também, né? Também coloquei muito lá em cima. Paga tranquilo, tá? Vou até puxar mais aqui, paga. Mas eu não pegaria. Por quê? Porque eu espero o boss. Então o mercado deu o boss aqui, ó. Ó o boss. O mercado voltou, pessoal, depois que deu o boss. Tá aqui, ó, nosso último fundo, ó. E o mercado foi embora. Foi embora. A única parte que ele começou a retrair foi aqui. Que seria a venda. Só que se a gente jogar agora para um fractal maior, que foi a minha visão dentro do mercado, tá aqui, ó. Fractal maior. Último fundo. Na verdade, como ele já fez, ele já foi, pegou até os 50% e foi, meu último fundo é esse aqui, ó. Então tá aqui meu último fundo. Meu último topo. Se a gente jogar aqui, ó, Gold Zone. Aí, ó. Onde é que é a minha proteção, pessoal? Vou jogar por 15 minutos. É assim que a gente vai desenhando o mercado, ó. Aqui, ó, meu último fundo não é esse daqui? Opa. Aqui, ó, pessoal, meu último fundo é esse aqui, ó. Então, ele veio até o último fundo? Não. Tá aqui, vamos marcar nossa Gold Zone. Isso aqui é a nossa operação de risco, tá? O nosso Risk Entry. Então, tá aqui a nossa Gold Zone marcada. O mercado veio dentro da Gold Zone, tá protegido. Essa operação aqui já paga. A operação de compra. Se fosse entrar na operação de risco, coloca aqui atrás, aqui, ó. Joga lá para cima. Aí, ó, 2. Beleza? Agora a gente vai buscar o nosso risk, nosso confirmation entry, né? Ele já pegou o nosso Gold Zone, nosso order block aqui. Então o mercado começa a fazer o que, pessoal? Ó, sobe, desce e sobe. Vamos procurar aqui nosso confirmation entry, que foi a outra operação que eu entrei. Jogo agora para o fractal de 5 minutos. Para vocês verem que não tem segredo, ó. O mercado fez o que aqui, pessoal?
Ó, rompeu o último topo. Então isso aqui é o choque do movimento. Por quê? Porque ele veio mitigando até o order block dentro da zona de desconto e agora está procurando o quê? O rompimento do topo. Então ele veio aqui e fez o choque. Ó, de fato ele veio aqui, ó, até os 50%, jogou lá para cima. Por que que eu vou considerar a parte aqui de baixo? Porque o mercado não fechou abaixo dos 50%. Ele só fez o quê, pessoal? Buscou liquidez. E pega o quê? E rompe para cima de novo. Então nós temos aqui o choque do movimento. O choque não, o boss, né? Então eu pego e marco toda essa zona agora, né? E pego esse último fundo aqui, ó. Se eu passar a FIBO, pessoal, que foi o que eu fiz também, eu pego aqui o último fundo, pego aqui o último topo. É coincidência, pessoal? Ó. Ó. Nossa zona de ouro, né? Gold Zone. O mercado foi, voltou. E aqui está a nossa operação comprada, nossa operação de confirmação. Aqui, ó. 5,41. E nós temos outro order block aqui embaixo, né? Nosso último candle negativo antes do mercado subir. Order block de compra. Poderia marcar esse aqui também, né? Acredito não, moço, que minha esposa está cantando música de Rebelde, moço. Tem que fazer, né? Então, beleza. Pessoal, pegou aqui, ó. Operação aqui dentro da Gold Zone. E onde é que eu estou segurando essa operação agora? Ó? Essa operação, nesse momento, já está pagando... Aí, ó. 9 vezes o risco retorno. Chegou a pagar os 10 lá em cima, ó. Quase pagando os 10. E eu vou segurar essa operação onde, pessoal? Jogo aqui, ó, fractal de 4 horas. Vamos lá. Operação de 4 horas. No 4 horas, pessoal, nós temos esse fractal aqui, ó. Tá vendo? É esse o nosso fractal de 4 horas. E vem aqui, ó, para pagar 84 vezes o risco retorno. E o mercado veio buscar o que, pessoal? Ó, o nosso order block aqui. Semana passada ele tinha buscado aqui. Testou ele 3 vezes. Não, 2 vezes, né? Testou 2 vezes. Ele veio buscar agora, de fato, esse daqui. E, por incrível que pareça, só que não. O último fundo, o último topo. Esse nosso order block, ele literalmente está dentro perfeitamente, até a linha dos 50% do order block está dentro da nossa Gold Zone. Pessoal, é tipo assim, quase 99% de certeza que o mercado vai romper esse topo. Por quê? Porque ele veio buscar certinho dentro da nossa Gold Zone de novo. Então a gente tem... E outra, eu tô nessas duas operações aqui, ó. Operação comprada. Aqui. Que vai pagar 20 vezes o risco retorno. Que, na verdade não é dentro da Gold Zone, né? É aqui fora. Essa operação vai pagar 20 vezes o risco retorno. Vou achar aqui um pouquinho. Vai pagar 20 vezes o risco retorno aqui. Não sei porque que não tá dando aqui, mas é isso aqui mesmo. Tá muito grande aqui o order block. E essa daqui é para pagar 87 vezes o risco retorno. Então, estou confiante, bem confiante nessas duas operações aqui. E vocês viram que não tem segredo para você conseguir marcar o contexto do mercado que o mercado quer entregar para você. É só seguir a regra. O mercado está numa tendência de alta. Então, eu já sei que eu tenho que buscar o quê? Compra. Então, se eu vou buscar compra, está na tendência de alta, agora eu vou buscar o quê? A minha estrutura, buscar os meus pontos de interesse, marcar meus pontos de interesse, fazer o meu gerenciamento de risco
e agora só esperar o mercado vir o quê? Entrar dentro dos meus pontos de interesse. Tem dificuldade nisso, pessoal? Respondam. Aí o que que agora é? É prática. Agora nós vamos começar a botar esses negócios na prática. Agora é só prática, pessoal, porque vocês já entendem que o mercado existe tendência de alta, tendência de baixa. O mercado nós temos duas zonas, zona de prêmio e zona de desconto. Dentro da zona de prêmio nós buscamos venda, dentro da zona de desconto nós buscamos compra. Nós temos estruturas de mercado, estruturas de alta, estrutura de baixa. Como nós temos tendência de alta, tendência de baixa, nós temos os nossos pós, que são os nossos pontos de interesse. Nós temos as nossas zonas de liquidez e o que que nós precisamos fazer? Utilizar o nosso gerenciamento de risco dentro de compras e vendas para pegar operações lucrativas dentro do mercado financeiro. Agora a gente vai colocar tudo isso, seguir esse checklist, né? Acho que tudo na vida tem que ter um checklist, tudo, inclusive na medicina, na marcenaria, na mecânica, para quem vai desenvolver um sistema, tudo, você tem que ter a sua área de checklist. Então, o checklist do mercado é isso: identificar a tendência, identificar a estrutura. Eu vou repetir isso aqui para vocês 1000 vezes: identificar a tendência, identificar a estrutura, identificar os pontos de interesse, marcar os pontos de interesse, marcar o gerenciamento de risco, que é essas marcações de compra, para pagar no mínimo 5 vezes o risco-retorno. E é só esperar o mercado entrar dentro dela, pessoal. É simples, não é? Na teoria é simples. Agora a gente vai começar a viver isso. Oi? Praticar. Choque. Mudou o característico do mercado? Deu a continuidade, que é o boss? Tá mostrando continuidade? Então pronto, vamos marcar a nossa operação de compra aqui, pessoal, e deixar o mercado ir. Começou a reverter de novo, fez o choque, fez o boss. Pronto, a gente marca aqui nossa operação e vamos ser felizes. Pegar a operação de compra e de venda. Simples assim, pessoal. Tá na dúvida? Não opera. Não tá conseguindo identificar? Pergunta. Não opera. O Guilherme, ele é o maior testemunho aqui, porque ele é o único de vocês aqui que de fato já opera dentro do mercado financeiro. E ele sabe, muitas das vezes ele está com dúvida de entrar no mercado, mas quando ele tira a dúvida comigo, ele entra e sai o quê? Positivo ou negativo? Na maioria das vezes sai positivo. Quando sai negativo é porque o mercado, de fato, ele é soberano. E da mesma forma que eu tomo stop, vocês também vão tomar stop. A questão é, vocês têm que ser mais lucrativo do que negativo. Tem que ganhar mais do que perde. Entenderam? E não pode ter medo de tomar stop, pessoal. Ah, eu tô com medo de entrar na operação. Não pode. Tem que entrar na operação. O stop é normal. Todo mundo vai tomar stop. Beleza, pessoal? A gravação aqui deu 1h33. Daqui a pouco eu tô postando a aula lá pra gente, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Certo. No momento, não. Gostaram da aula de hoje? Sim. A partir da semana que vem, nós vamos começar a configurar o TradingView. Segunda-feira, vou começar a configurar o TradingView com vocês. Vamos marcar como é que faz para marcar os order blocks. Vamos colocar a FIBO para vocês também, né? Vamos configurar a caixa de GAN. Vamos configurar todas as ferramentas na semana que vem. Segunda-feira a gente marca para fazer o do TradingView e na sexta-feira a gente marca para fazer o do MetaTrader. Vamos ver se dá tempo de fazer os dois, para ver se na próxima semana a gente já começa a operar alguma coisinha. Já começar para operar. Vamos ver se vai dar certo. Beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, me pergunte, assistam e reassistam essa aula. Oi. Tem aí seu Fibonacci. Sim. Essa linha aí que aparece no 100%, eu não consigo colocar ela para aparecer no 100%? É aqui, ó. Aqui, ó. Primeira coisa, desmarca. As marcações que você vai deixar é a 1, 7, 8. Ok? Beleza.
Aí, ó, 6105 e a 0. Essa daqui é a 100, tá? Aí, beleza. Aí aqui embaixo, você vai desmarcar tudo isso aqui, vai colocar nível e aqui, ó, porcentagem. Aí já vai aparecer lá, 100%. Direita, meio, centro, meio, texto, tamanho da fonte 12. E aqui, ó, nível de Fibonacci com base na escala logarítmica. Se você não estiver conseguindo marcar aqui, é porque aqui você não marcou logarítmica. Lá no grupo. Tô falando assim. Aí. Peraí. 0,18. Eu ainda tô deixando gravando, tá, pessoal? Porque aí quem for assistir a aula já quiser fazer essa configuração da Fibo, na hora que estiver lá, você já vai conseguir fazer. Essa daqui, pessoal, é retração de Fibonacci, tá? Não é a extensão de Fibonacci ainda. Depois a gente vai ver a extensão de Fibo. Lá tem alterações que eu fiz nela. Ela não tá limpinha desse jeito, não. Conseguiu, Renzo? Não, mas se já estiver aparecendo aqui 0, 100, 78, 61, 50, 31, tá certo. Tá certinho? Então, beleza, pessoal. Vou parar aqui a gravação.